O ministro da Defesa de Lula solta uma bomba diplomática que pode ser enquadrada como crime. E o Congresso martela mais uma derrota contra o STF. Pela orientação favorável, assim deveria ser do PT e do PSOL, contra as decisões fascistas monocráticas. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Os progressistas, com o apoio da mídia, passaram 4 anos retratando Bolsonaro como uma figura antidemocrática. E por isso, forças do bem foram acionadas para vencer o bolsonarismo. E agora, Lula é a figura da nova democracia brasileira, que acusa seus opositores de antidemocráticos. Curiosamente, Maduro na Venezuela também acusa seus críticos de serem forças antidemocráticas. O verdadeiro caráter de alguém antidemocrático, no entanto, se revela por suas ações, não por slogans ou acusações políticas. Um governo que tenta concentrar o poder através de instituições aparelhadas ideologicamente só para silenciar críticos é o verdadeiro antidemocrático. Mas o antidemocrático também pode ser identificado por seu alinhamento no quadro geopolítico. Na guerra entre Israel e Palestina, fica claro os distintos lados políticos. Israel é um Estado democrático, alinhado aos Estados Unidos e apoiado pelas maiores democracias do mundo. Já a Palestina é um Estado idealizado, não democrático, com forte presença de células terroristas e apoiado pelas maiores ditaduras do mundo. O perfil hoje no mundo militar usou a polêmica foto de Alckmin ao lado de líderes terroristas no Irã para explicar o posicionamento do governo. Esta foto tirada no Irã ajuda a explicar o posicionamento do Ministério da Defesa brasileiro com relação aos judeus. No canal do governo, o ministro da Defesa de Lula, José Múcio, afirmou que aspectos ideológicos minaram em negociações de interesse das Forças Armadas. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação. Venceram os judeus, o povo de Israel, mas por questões da guerra, o Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar ao segundo colocado e nós estamos aguardando que essas questões passem para que a gente possa se defender. O economista João Luiz Mauad apontou discriminação e crime hediondo inafiançável. Sendo de direito, o governo está praticando discriminação étnica, racial, religiosa contra empresas de judeus. Chegou a pedir ao TCU autorização para contratar com a segunda colocada, mas o pedido foi negado. O governo, então, se recusou a assinar o contrato. Lembro que isso é considerado crime hediondo inafiançável pela legislação tupiniquim. Mas parece que ninguém liga. Afinal, o preconceito seletivo está liberado. A jornalista Fernanda Salles foi mais enfática. Vocês têm noção de que o ministro da Defesa do governo Lula declarou abertamente que impediu uma licitação porque os vencedores eram judeus? Desculpe-me o palavrão, mas que é essa? Estão marcando judeus? Se de fato houver o entendimento de discriminação étnica, racial, religiosa contra empresas de judeus, o enquadramento está no artigo 5º da Constituição. Mas claro que isso seria um caso de interpretação. Entretanto, é inegável que o governo optou por não assinar por ser contra o país, no caso, Israel. Mas
Se isso configura um conflito de interesse ou de ordem legal, como deve ser entendido, e que visa prejudicar o país, a situação é igualmente grave. A interferência ideológica em decisões de interesse nacional, como contratos estratégicos de defesa, pode comprometer a soberania e a segurança do Brasil. Mas o interessante desta história é que os ministros do STF estão calados sobre essa história. Até o momento, ninguém pediu 48 horas para que o ministro me explicasse esse absurdo. Todo mundo sabe que o STF apoia o PT. Então é claro que ele não iria constranger o governo. Eu não sei como poderia constranger mais se aliando à Rússia, China, Irã e uma porrada de coisas erradas. Mas o desfile Fashion Politics do STF pode estar com seus dias contados. O Senado aprovou a PEC contra as decisões monocráticas do STF. Apenas lembrando que essa é uma de, pelo menos, 4 decisões contra o STF. A PEC de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, foi aprovada pelo Senado em 2022. O texto foi encaminhado para análise na Câmara dos Deputados, para finalmente ser aprovado. O deputado Marcel Van Hatten é o relator desta importante PEC. Apesar dos esforços do PSOL em derrubá-la, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Nós vínhamos já há muito tempo cobrando do Senado que fizesse o seu papel em relação ao Supremo Tribunal Federal, não somente nesse tema, como também estamos fazendo a cobrança, não só a oposição, mas muitos outros brasileiros, sobre a abertura dos inúmeros pedidos de processo de impeachment que se encontram e que precisam da avaliação dos senadores e que se encontram em berço esplêndido com o senador Rodrigo Pacheco. Mas graças à presidência da deputada Caroline de Tone, está sendo colocada em votação aqui uma proposta fundamental para o Brasil que teve na casa vizinha o apoio da oposição e do governo. Não é possível que nós passemos meses, às vezes anos, debatendo uma matéria e um único ministro, depois de aprovada também pelo Senado da República, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, depois de ter tramitado por todas as comissões, pelo plenário, um único ministro tem o poder na sua caneta de suspender a validade de uma legislação aprovada pela democracia. Nós aqui estamos defendendo a democracia. Eu não consigo entender alguém votar contra uma proposição que é a favor do mandato parlamentar. Por outro lado, nós reagimos aqui e repito mais uma vez, espírito de vingança, de revanche, não cabe a essa casa. E o relator disse claramente, não estão votando o impeachment do Alexandre de Moraes, ou seja, tem muita coisa envolvida no subtexto. Isso aqui não vale nada, isso aqui é inconstitucional. Vocês acham que o Supremo vai ter medo disso aqui? É uma vergonha o que está acontecendo nessa CCJ. Os parlamentares deveriam ser os primeiros a querer resgatar a autoridade do parlamento e não os próprios parlamentares se colocarem de joelhos perante o Supremo e acharem que a gente não pode nem debater um tema porque mexe com o Supremo Tribunal Federal. Em um trâmite que leva, às vezes, mais de 1 década ou 2 décadas, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro sozinho, possa anular esta lei. Isso está errado. Agora só tem uma minoria muito pequena que se resguarda de um poder monocrático escondido lá no STF, que vem à sua defesa toda vez que perdem votações aqui na CCJ ou votações no plenário. É isso que fica patente aqui, presidente. Não cabe um grupo exclusivo, nomeado, e diga-se de passagem, essas nomeações não foram tão felizes, desqualificado, passar em julgamento no processo idôneo do Congresso Nacional. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é o mais importante, que vem ao encontro do segundo espírito que estava presente em 88. Era de transformar o Congresso Nacional em ser a epítome da discussão pública, porque aqui a multiplicidade de ideologias, a multiplicidade de regiões, a multiplicidade de visões de Estado
estão presentes. Aqui o poder moderador seria, se essa PEC prosperasse, do Congresso Nacional, o que está errado. Isso desequilibra tudo, tira a harmonia entre os poderes. O STF às vezes exorbita? Sim. Decisões monocráticas às vezes são erradas? Sim. Agora, a correção com essa dose de antibiótico, ela tira a vida republicana e democrática do Brasil. O que se quer aqui é praticar revanche. É revanchismo. É revanchismo contra um poder. Quer-se apequenar um poder. E aqui todos falaram que há abusos, há excessos por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso foi unânime. Todos falaram que concordam com isso, que percebem excessos. O nosso posicionamento é favorável e eu vou orientar como se eu fosse tão do PT, se o PT ou o PSOL fossem coerentes. Eu sou pela orientação favorável, assim deveria ser do PT e do PSOL, contra as decisões fascistas, monocráticas, antidemocráticas, golpistas, eu diria até, deputada Bia, às vezes misóginas, porque são projetos de lei aprovados aqui em favor das mulheres, ou racistas em defesa de minorias. Por isso, sou absolutamente a favor de acabar com as decisões monocráticas, que monocrático significa governo de um, e sou contra qualquer tipo de autoritarismo ou abuso de autoridade, e por isso o Novo orienta sim. Bom, se você apoia o Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar a luta em prol da verdade.